orar não está funcionando. Eu lembro ela olhando para mim e me dizendo isso. Eu oro por este homem, falando do marido, há anos e ele não muda. Você já se sentiu assim? Parece que a oração não funciona. Parece que quanto mais você ora, pior fica. E você se aproxima da igreja. Talvez você chegou assim aqui essa noite, chegando dizendo, eu vou orar, mas orar não muda nada. Porque quanto mais eu oro, mais piora esse filho, mais piora essa mulher, mais piora esse trabalho, piora essa vida, minha saúde piora. Calma, calma. Jesus escreveu essa parábola sobre não desanimar, ainda que pareça que está piorando. Então eu quero apresentar um cenário maravilhoso para você. Jesus apresenta 3 situações, 3 coisas importantes que a gente precisa entender. A primeira coisa que Jesus apresenta, que eu quero que você tenha em mente, é um juiz insensível. Um juiz que não se importa com ninguém, um homem duro, um homem tremendamente frio, que não tem misericórdia, ao ponto de uma viúva procurá-lo, ele não está nem aí. Eu sei que você entende do que eu estou falando. Talvez você entenda muito bem a situação do nosso país, quando muitas pessoas que têm o poder, não estou só falando de juízes, mas pessoas que têm o poder de julgamento, pessoas que têm o poder de fazer o bem, pessoas que têm o poder de trazer justiça em situações terríveis, simplesmente se omitem e parece que não tem nada no coração. Tem algo pior do que um médico insensível, que ele já não sente a dor do próximo? Tem algo pior do que um enfermeiro que já não consegue ter dó da pessoa que chora na maca? Tem algo pior do que um pastor, eu estou atacando a minha área agora, que prega só simplesmente como se estivesse no automático? Tem coisa pior, gente, do que a gente perceber que quem pode fazer alguma coisa não faz, porque tem insensibilidade. Eu não quero viver assim. E eu também quero convidar você a não olhar para o nosso Deus assim. Porque quando você lê essa parábola, você pode correr o risco de dizer, às vezes Deus é desse jeito. Jesus está dizendo, não. Vocês estão aprendendo errado. Eu quero mostrar para vocês quem é o meu Pai. Porque o meu Pai não é como esse juiz. O meu Pai, que tem toda a autoridade, todo o poder, o justo juiz, é diferente. Então Jesus apresenta para você um juiz frio, insensível, distante, sem coração, para dizer que na verdade eu tenho uma outra pessoa. Eu tenho o meu Deus, e o meu Deus é justo e sensível, o justo e sensível juiz. Para olhar para a sua causa, e olhando para você agora, não tem um Deus estranho no céu, que olha lá do céu para você e diz, ok, você está passando por luta, eu não estou nem aí. Não, nós temos um Deus que sente compaixão das nossas dores. A Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, para as multidões que o perseguiam, a Bíblia diz que ele teve compaixão. Ele sentia compaixão porque elas pareciam ovelhas que não tinham pastor. A melhor coisa que pode acontecer com você é entender que você tem como Deus um Pai amoroso que faz justiça a seu favor. Essa é uma parábola sobre identidade. Essa é uma parábola sobre você entender a verdadeira identidade da situação. E a primeira identidade que você precisa entender é que Deus é um Pai amoroso, e o meu Pai, o justo juiz. Talvez você está aqui vivendo há muito tempo na igreja e você aprendeu que Deus castiga. E eu cresci na igreja desse jeito. Irmãos, eu cresci na igreja enxergando no trono um homem. Sabe como é que eu imaginava Deus? Um velho barbudo, com a barba mais ou menos, prometo que eu não vou cair, pode ficar tranquilo, eu faço na minha igreja também. Um velho barbudo, de uma barba branca que vinha mais ou menos aqui. Eu imaginava aquele velho sentado no trono, e ele tinha um raio na mão, era uma mistura de Zeus com Deus. E ele tinha um raio na mão, e ele olhava para mim, e o tempo inteiro ele pensava em me fuzilar pelos meus pecados. E cada vez que eu pedia alguma coisa para Deus, parecia que Deus ficava no céu. Lá vem o Thales de novo. Vai, Thales, fala. O que é, rapaz? Vai. E eu tinha essa imagem de Deus. E do lado, eu imaginava Jesus, porque ensinava que Jesus era o nosso intercessor. Então eu imaginava Jesus do lado, com aquela cara assim, papai ajuda o Thales. Vai. O pai, não, o Thales não merece. Eu tinha essa imagem. Assim me pregaram um evangelho de um Deus frio, distante. Irmãos, uma das grandes descobertas que eu tive na minha vida foi descobrir que Deus é meu Pai. E que o meu Pai é um Pai amoroso, é um Pai justo, é um Pai maravilhoso, é um Pai glorioso, é um Pai que se aproxima de nós, é um Pai que tem compaixão de nós, é um Pai que nos ama. É maravilhoso entender quem é Deus. E é conhecendo Deus que você entende que você... Enquanto você não entender Deus, enquanto você não compreender o amor de Deus, a grandeza de Deus, sua vida não faz sentido. Irmãos, igreja não é lugar de religiosidade, porque vir num lugar só por vir, para cumprir, para bater o cartão, para cumprir como que um mandamento semanal, uma ordenança semanal de aparecer na igreja, é muito chato. Irmãos, ser crente sem conhecer Jesus e ter intimidade com Deus é muito chato, porque o melhor da igreja é Jesus.
O melhor disso aqui, irmãos, não é o louvor, não é o pastor, não é a mensagem. O melhor disso tudo aqui é Deus. Tenha compreensão disso. Compreenda isso. Eu estava lendo um livro que quando Gutenberg começou, aliás, quando o Gutenberg inventa a prensa, né? A imprensa, ele inventa a forma de imprimir, porque até então tudo ficava em papiros. E o nosso querido Martinho Lutero, graças ao Eterno, no convergir da história, no momento em que Lutero rompe com a Igreja Católica, faz a reforma protestante, ele começa a imprimir Bíblias. E claro, as Bíblias jamais seriam impressas na velocidade que foram se não houvesse a imprensa. Então Deus fez que a imprensa fosse naquela época, ali na época da reforma. Então, quando começaram a ser impressas as primeiras Bíblias em alemão, numa casa, isso acontecia escondido, com medo dos alemães da Igreja Católica, onde Lutero fazia isso. Uma menina, filha de um dos trabalhadores, ficava limpando, porque naquela época o trabalho era rudimentar, se perdia muito papel. Aquela menina era depressiva, vivia para baixo, uma vida sem sentido, triste, cabisbaixa. A mulher era a personificação da tristeza. E um dia, de repente, ela muda. E começa a ficar feliz e contente. Por onde ela anda, todo mundo percebe a mudança. Até que um dia a mãe diz: filho, o que é que aconteceu com você? Estou feliz, você está diferente, você tem uma outra atitude, você está alegre. Estou feliz, mas por que aquela pessoa triste se transformou nessa pessoa feliz? Então a menina meteu a mão dentro da blusa e arrancou um pedaço de papel lá de dentro. Era um pedaço de papel que havia sido perdido na impressão da Bíblia. E lá tinha um trecho de João 3,16, que dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não tem essa parte, só tem essa que deu. E ali o papel cortou, ali teve a falha da impressão. E a menina disse: olha, mãe, eu mudei, porque eu descobri que Deus ama, e nos ama tanto, ao ponto de nos dar alguma coisa. E aí a mãe imediatamente pergunta: mas ele deu o quê, minha filha? Mãe, eu não sei. Eu nem sei o que ele deu, mas se Deus me ama o suficiente ao ponto de dar alguma coisa por mim, então eu posso ser feliz. Gente, ela nem sabia que o que Deus deu foi Jesus. A menina nem percebeu que o melhor, que o que Deus deu foi o seu único filho. Mas o simples fato dela compreender que Deus nos ama tanto ao ponto de dar alguma coisa por nós, alegrou o coração daquela moça e fez com que ela vivesse uma vida diferente. Irmãos, nós deveríamos viver muito felizes, porque nós sabemos o que Deus deu. Deus deu Jesus, o justo juiz, que poderia nos condenar. Deu Jesus, o nosso advogado. E o que eu mais amo em 1 João é que diz que o juiz e o advogado estão juntos para nos salvar. Juiz é o nosso Deus, o advogado é Jesus, e eles se juntaram para nos salvar e nos perdoar, para que a nossa dívida seja cancelada e nós tenhamos vida eterna. Olha que bênção! Então cuidado para você não olhar para o céu e quando falar com Deus, está falando com aquele Deus. O nosso Deus é um Deus amoroso. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Você sabe o dia, como é que eu aprendi, como é que meu pai me trata? Eu fazia seminário de Campinas, e na época o professor de hebraico também era o diretor do seminário. E eu fui até a sala do meu professor de hebraico discutir a minha exegese, coisa que a gente faz. E eu estava lá na sala do meu diretor, ele abriu uma Bíblia em hebraico, abriu alguns léxicos, abriu alguns textos que falavam sobre hebraico, e ele estava discutindo a minha exegese. E ele, muito formal, reverendo, diretor do seminário, conversando comigo, aluno seminarista, e a gente estava discorrendo sobre o assunto. De repente, bam, se abre a porta. 3 crianças correm para dentro da sala. As 3 crianças pulam nele. E o meu professor, austero, reverendo, presbiteriano, vira pai, e abraça, e dá gargalhada, e dá sorriso, senta na sua cadeira, eles pulam em cima dele. Acabou a exegese, acabou a aula. Na sala do pai entraram os filhos. Ali eu tive uma teofania, ali eu tive uma experiência com a visão de Deus, porque eu entendi que melhor do que olhar para Deus como o justo, o juiz insensível, o juiz distante, é olhar para o Pai amoroso, que quando eu chego na sala dele, eu não preciso chegar. Quantos tem filhos aqui? Imagina que seu filho entra na sua sala, já imaginou? Pensa comigo, eu sei que vocês são criativos. Imagina que seu filho chega na cozinha para você e diz: você tem filho? Teu nome? Ivan? João? Nossa, totalmente diferente. Ivan, João, igualzinho.
Imagina que o filho do João chega para ele, tem filho? Sua filha, filha, amado pai, peço-te que misericordiosamente permitas-me estender a mão até o refrigerador, abrir-lhe a porta e pegar um Danone, para que eu possa sorver por tua misericórdia o sabor do morango que nele habita. Peço-te, meu pai, que tenha misericórdia de mim. Eu sei que antecede a hora do almoço, sei que minha mãe nos proíbe, ó meu pai, de comermos para estragar o apetite, mas te peço que por tua misericórdia conceda-me a graça de tomar o Danone. Ó Pai das misericórdias, conceda-me tomar o Danone. Se não me deres o Danone, te peço que pelo menos permita-me tomar o Yakult, que é menor, é? Algum filho fala assim? Por que a gente fala assim com Deus? Porque nós somos religiosos, porque nos ensinaram a falar assim, porque encheram a nossa cabeça com esse relacionamento distante. Por isso que a gente trata Deus como juiz, porque nós olhamos para Ele e parecemos advogados advogando uma causa, e enchemos as nossas conversas e as nossas orações de palavreado, no qual a gente tenta justificar como advogado justifica numa petição receber alguma coisa. Irmãos, nós somos filhos, e Ele é o nosso Pai. E quando a gente fala, Jesus nos ensinou a orar, falando com Ele, dizendo Abba, que é paizinho. E nada melhor do que descobrir que Ele é o nosso Pai. Amém? Então entenda que na parábola o nosso Pai não é um juiz insensível. O nosso Pai é o justo juiz que nos ama. Aleluia. A segunda coisa que fica no meu coração é que eu vejo que o outro personagem nessa parábola é uma viúva, desprotegida e sem força. E eu já perdi as contas de quantas vezes as pessoas vêm conversar comigo e dizem: pastor, não tem ninguém por mim. Pastor, coitadinho de mim. Igreja é um lugar interessante, né, irmãos? Não tem disso aqui em Ponta Grossa. Eu sei, pastor Paul, pastor Léo, isso não acontece aqui. Mas você já viu aqueles crentes que faz campeonato de desgraça? Sério, sério. Aqui não tem, irmãos. Aqui não, lá em Curitiba. Campeonato de desgraça assim. E aí, minha irmã, como é que tá? Diz, eu tinha uma ovelha que eu falava assim, tudo bem, ela já tremia o lábio. Tudo bem, pastor. Aí, claro, o pastor tem que continuar. Está tudo bem mesmo, irmã? Você sabe que se você cavar... Só que é o seguinte, era sempre assim. Não era um momento de tribulação, era sempre assim. Então você tinha que dizer, tudo bem, né, minha irmã? Ela pastor. Mas você já viu o campeonato de desgraça? Uma irmã contra a outra. E aí, minha irmã, ai, santa, eu estou com uma dor nas costas. Ai, minhas costas estão me acabando, misericórdia. Outra diz, bobo, isso aí não é nada, você precisa ver a dor que eu tenho na panturrilha. Isso aí, olha, essa dor na panturrilha está me matando. Eu digo, não, mas a sua dor na panturrilha nem se compara. Eu estou com uma dor aqui, é bucite, eu acho, que eu levanto. E a gente fica tentando contar um problema maior de doença. Você já viu? Está difícil a vida financeira, meu trabalho está insuportável. Outra diz, boba, nem sabe. O meu está pior que o seu. Já viu? E homem falando de mulher? Mas a minha mulher é teimosa. Aí o outro fala assim, você que não conhece a dona onça lá em casa. E a gente vai se sucedendo e contando coisas ruins. E a gente conta da nossa vida. E a gente começa a se definir pelas tristezas. A minha vida é um mar de lágrimas. A minha vida é insuportável, ninguém cuida de mim. E eu não sei, irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu começo a me assustar quando os crentes começam a viver desse jeito. Porque a gente vive como se a gente vivesse para contar desgraça. Eu não sei se vocês cresceram na mesma igreja que eu, mas a gente cantava quantas bênçãos dizes, quantas são. Mas parece que a gente murmura. Difícil, complicado. Sabe, irmãos, eu não quero aceitar isso. E é essa situação que arrebenta conosco. Enquanto a gente não conhece o justo juiz, o nosso Pai, e a gente não sabe quem nós somos, volta a falar a nossa identidade, a gente continua sofrendo. Tem uma história muito interessante lá nos Estados Unidos, um garotinho chamado Ben, filho daquilo que se falava antigamente, quase não se usa mais essa expressão, mas naquela época falava-se mãe solteira. A mãe não sabe quem é o pai indeterminado, e há muito tempo atrás, esse garoto era desprezado, ele vivia no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, e sabe quando aquela criança que quando ele chegava no meio das outras, as mães tiravam, não fica perto desse menino não, vem para cá. Esse menino aí ele cresceu sendo rejeitado, ele cresceu sendo desprezado, ele cresceu sendo
lembrado que ele tinha uma marca terrível na sua vida: pai indeterminado, pai desconhecido, mãe que em algum momento fez algo errado. Mas então chegou um pastor novo na igreja batista da cidade, e o pastor pregava, e aquele menino de vida triste, sem esperança, foi alcançado pelo evangelho. Ele amava ouvir a mensagem de Deus, só que ele tinha tanta vergonha que ele chegava depois que o culto começava, e ele saía antes que o culto terminasse, porque ele morria de pavor de ser rejeitado de novo, de ser mandado embora. Só que o pastor notou o garoto que entrava depois que o culto acabava e também saía antes que o culto terminasse. Um dia o pastor pregou e o garotinho, o Ben, ficou tão empolgado, tão envolvido pela mensagem, que ele perdeu o timing da saída. E quando acabou o culto, que ele percebeu que o culto acabou, que ele saiu correndo, ele só sentiu a mão no braço dele, que ele olhou para trás, era o pastor dizendo: quem é você? Quem é o seu pai? A pergunta mais dolorosa para aquele garoto: quem é o seu pai? O Ben hesitou, ele não sabia o que dizer. Então o pastor disse: agora já sei. Como eu não reconheci. Está claro, dá para perceber na sua fisionomia. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. E o seu pai é o mesmo pai de Jesus Cristo. Aquilo curou o coração do Ben. Ben se tornou o Ben Hooper. No futuro ele foi o governador do Tennessee. E todas as vezes que ele contava essa história, ele contou essa história, contava para dizer: no dia que ele deixou de ser o filho da mãe solteira e se tornou filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, se você quiser pensar sobre quem você é, cuidado para na sua identidade você não achar que você é uma coitadinha, um coitadinho, que não tem ninguém por você. Eu sou o filho amado de Deus. Vamos ler juntos? Sou o filho ou filha. É uma coisa tão importante assim para você dizer: gente, você já viu as carteiradas por aí? Olha que coisa besta. Você sabe que eu sou filho? Já viu esse pessoal que sai falando isso para os guardas, sai falando isso nas portas dos departamentos, esse povo tolo, estúpido, que fica tentando provar quem é. Irmãos, nós podemos dizer isso: eu sou filho. Vamos? Sou filho ou filha. Que coisa maravilhosa, porque Ele me ama, porque Ele me ama. A vida é toda diferente. Eu tenho lembrado esses dias, eu estava em Orlando, lá na casa de um irmão, e esse irmão, um irmão maravilhoso, abençoado, porque sabe como é que é? O cara mora em Orlando ele recebe um pastor para deixar o pastor descansar. Bênção, né? Que Deus multiplique pessoas assim em Orlando. Eu estava lá na casa dele, eu tinha de pregar, e de repente ele virou para mim e disse: pastor, morei lá na região que você morou, morei lá em Massachusetts. Lá é muito frio. E dizia que ele era um casamento acabando, vida sendo destruída, os relacionamentos se perdendo, a esposa cansada de tanto orar, se sentindo como uma viúva desprotegida porque a causa não mudava. Ele disse que um dia ele acordou e começava a beber cedo, bebia muito, ele era a causa do casamento está acabando, da relação está destruída, era a bebida e o cigarro. E a mulher colocou o pessoal da igreja para orar, mas orar parecia que não estava funcionando, mas a parábola é sobre isso: orar sabendo que o justo juiz está nos ouvindo e que nós não somos a viúva desprezada. E ele abriu uma cerveja naquela manhã, e ele contando para mim, o nome dele é Rogério. Ele disse: pastor, eu abri a cerveja, coloquei a cerveja na boca, provei, podre, joguei fora. Abri a segunda lata de cerveja que tinha ficado gelando na neve, provei, podre. Peguei um cigarro para fumar, porque eu começava cedo, podre. Ele disse que ele não conseguiu beber naquela manhã, e que ele não conseguiu fumar naquela manhã. E ele disse que, por outro lado, em vez de ficar frustrado, ele disse que aí essa é a expressão dele, é que eu mais gosto quando eu conto essa história. Eu gosto de contar demais essa história, porque ele conta que uma bolha de ar quente, de uma coisa gostosa o envolveu, e ele se sentiu amado. E aquele amor tocou no coração dele. E ele disse que ele desceu para o basement da casa dele, chorou aquele dia inteiro e voltou diferente. E ele disse: algo me envolveu, um amor que eu nunca conheci, um amor que eu nunca compreendi. Eu entendi o amor de Deus, eu entendi que eu sou amado de Deus. Nunca mais bebeu, nunca mais fumou, Deus restaurou o casamento, é um servo de Deus, anda com Jesus até hoje. O amor cura, irmãos.
Religiosidade não cura ninguém. Ser membro de igreja não cura ninguém. Pastor, presbítero, diácono dizendo não faça, não muda ninguém. Quem muda a gente é o amor. Entenda que o prazer de Deus é transformar a nossa vida pelo amor. Esse é o método mais maravilhoso. Religiões fazem com que pessoas aceitem regras, aceitem mandamentos, aceitem doutrinas. Mas é uma mudança que vem de fora para dentro e essa mudança não fica. Mas a verdadeira mudança é de dentro para fora. É quando o Espírito Santo entra no nosso coração e a gente compreende como ele compreendeu. Pelo amor. E pelo amor, ele largou tudo que o prendia. E pelo amor, ele se tornou um servo de Deus. Conheça o amor de Deus. Talvez você conheça a religião. Talvez você conheça a igreja. Talvez você conheça a denominação. Você precisa de uma experiência com o amor de Deus. O amor de Deus é a coisa mais maravilhosa que eu conheci na igreja. Irmãos, eu só estou aqui por causa do amor dele. A única coisa que me inspira a pregar esse livro, a única coisa que me inspira a pregar para você é o amor dele. Você precisa ter uma experiência com o amor de Deus. O dia que você entender quão amado você é, o dia que você entender quão amoroso ele é, que o justo juiz não é um juiz insensível, e que eu não sou essa viúva desprezada, abandonada, muito pelo contrário, eu sou o amado do Senhor, sua vida vai melhorar. Então olha os elementos. Uma viúva que se sente desprezada, para um juiz que não sente nada, atender a sua causa. E é o último elemento da parábola de Jesus que eu quero que vocês prestem atenção. Olha lá, queridos, parece que a minha causa está sendo adiada e desprezada. E é por isso que eu estou pregando essa noite. Pastor, não muda. Eu não mudo. Meu casamento não muda. Meus filhos não mudam. Parece que orar, quanto mais eu oro, como eu disse no início, não está produzindo efeito nenhum. Eu vou ler de novo o texto. Ouça, não precisa abrir a Bíblia não, mas ouça, olha só. Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em respondê-los. Parece que está demorando, mas eu tenho aprendido uma coisa sobre Deus. A demora de Deus tem sempre um objetivo maravilhoso para nós. O Deus que nos permite chegar com amor, o Deus que não nos faz viver desse jeito pedindo o iogurte, viu, João? O Deus que nos permite chegar e dizer, papai, e ele fala, sim, meu filho, eu tenho uma causa. O que mais curou na minha vida, sabe o que é? Moniquinha, agora que eu vi você. O que mais curou a minha vida, sabe o que foi nessa igreja, no reino de Deus? Quando eu entendi que a minha causa é importante para Deus. Eu cresci na igreja achando que Deus olhava as minhas coisas pequenininhas, insuportáveis, que não valiam nada. Eu sempre achei que Deus não se importava com as minhas coisas. Aí eu descobri que Deus se importa comigo e me ama demais, e que a minha causa é importante diante de Deus. Não há nada pequeno em você, não há nada sem valor em você, nem a sua roupa, nem o seu prazer. Vou te contar uma história simples. Eu comecei, antes de ser pastor, fui missionário. Eu trabalhava em Contagem e eu pregava naquela época muito em Vila Velha, em Vitória, pregava em algumas igrejas lá. Eu tinha acabado de casar. Eu casei como missionário. Você sabe que missionário, eu lembro que o pastor mandou falar para a esposa, né? Eu te doto de tudo que é meu. Olhar para ele e dizer, é uma mochila, tudo que eu tenho. Tudo que é meu é seu. Tipo, coitado. Missionários, sem muito dinheiro. E assim que eu tinha uma igreja que me apoiava financeiramente. E no ano que eu casei, especificamente no mês que eu casei, essa igreja começou a construir. Aí o pastor me ligou e disse, amamos você, mas nós precisamos investir em cimento e tijolo. Não, foi isso que ele falou. A gente precisa construir a igreja. Eu disse, oh Deus, rodou o missionário. Meu sustento caiu para quase nada. Recém-casados, os 2 ou 3 primeiros meses de casado, irmãos, a gente não tinha nada. Tínhamos alimento, mas era ali, ó, contado. Deus nunca deixou faltar. Mas eu me lembro que um dia eu voltava, eu apresentava um programa de rádio, uma rádio dessas rádios comunitárias que tem no Brasil, falando sobre missões. Era só assunto. E eu estava voltando no ônibus, e eu lembrei que eu ia pregar em Vila Velha, Espírito Santo. E eu lembrei que quando eu vou de BH para Vila Velha, tem um ponto de parada onde tinha um pão de queijo que eu gostava de comer. Realejo, alguma coisa assim. E aí eu lembrei, hoje à noite eu passo lá, tem aquele pão de queijo com café com leite para comer na madrugada. Aí eu lembrei que eu não tinha dinheiro.
Eu tinha dinheiro só da passagem e ia pregar lá na igreja. Gente, eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal. E eu estava dentro do ônibus e... Não sei se vocês acham que o diabo ataca a gente. Eu acho que você acredita que o diabo ataca a gente, porque a Bíblia diz que o diabo é nosso adversário. E eu acho que era o diabo, porque ele falava assim, que miséria de vida, hein? Você acabou de falar num programa de rádio, pregando que Deus cuida das pessoas, que Deus está usando os missionários. Você não tem dinheiro para tomar um café com leite e um pão de queijo de madrugada naquela cidade que você vai chegar. Irmãos, eu fui me sentindo mal, e eu fui me sentindo humilhado, e foi batendo uma tristeza no meu coração. Eu comecei a dizer, Deus, e meu pão de queijo, e meu café com leite? Deus, eu sou teu missionário, eu prego teu evangelho, não tenho dinheiro para café com leite, com pão de queijo. Essa noite eu vou viajar, e o ônibus vai dar aquela parada na madrugada, eu não vou comer pão de queijo com café com leite. Eu fui ficando mal. E o diabo fazendo a festa lá, você é um coitado, um miserável, e ninguém está nem aí para você. Eu lembrei uma música de um grupo antigo chamado Logos, e a música diz assim mesmo: se hoje acho falta e já não tenho dinheiro, bem, saúde ou mesmo paz, Deus sabe o que eu posso e em que me empenho, sua fidelidade me refaz. Eu já estive antes tão carente, mas Deus manifestou-se tão fiel. Eu disse, Senhor, eu te amo. Eu não sei se eu vou comer pão de queijo e tomar café com leite, mas eu quero honrar o Senhor. E eu não sei por quanto tempo a gente vai ficar apertado, mas eu estou servindo o Senhor. E o que essa música diz, eu creio. Se eu estou desgastando a minha vida, e se eu não tenho recursos como eu gostaria, é porque eu estou servindo o Senhor. Cheguei na base da missão, minha esposa veio, recém-casada, disse, ganhamos uma oferta. E eu disse, aleluia. E ela disse, mas era como se fosse uns R$10 hoje. Eu olhei assim e disse, glória a Deus. Ela disse, mas isso não é nada. Eu disse, não, eu sei. É o suficiente para eu comer o meu pão de queijo e tomar o meu café com leite. E ela olhou assim, por quê? Eu disse, não, eu estava numa briga com Deus, entre eu, Deus e o diabo, e eu creio que eu acabei de ganhar. Irmãos, o dinheiro era suficiente. Eu realmente fiquei grato, porque era o sustento para aquela madrugada. De madrugada, o ônibus parou naquele local. De madrugada, eu comi meu pão de queijo, tomei meu café com leite, com o coração grato, e disse, Senhor, o suprimento para hoje o Senhor me deu. E eu estava muito feliz. Preguei naquela igreja, domingo à noite. Presta atenção, só para você entender o que aconteceu. Domingo à noite, acabou o culto, a pastora veio, tinha uma igreja que tinha pastora, ela veio e me deu uma oferta. Eu peguei um envelope, apertei assim, nossa, todas as notas de R$1 estão aqui dentro. Que envelope gordo. Cheguei, coloquei na bolsa, fui para casa, cheguei em casa para dormir, que no outro dia a gente ia voltar, que eu abri o envelope para ver a oferta. Gente, era muito dinheiro. Mas era tanto dinheiro que eu liguei para o pessoal da igreja e disse, olha, eu acho que eles erraram. Trocaram o envelope do caixa da igreja com a da oferta do missionário. Liga para o tesoureiro que eu acho que ele errou. Ele pegou todo o dinheiro da noite e colocou aqui. E acho que pegou a oferta e levou para casa. O pessoal disse, não, Deus mandou dar isso para você. Irmãos, eu nunca tinha recebido tanto dinheiro. E quando eu acabei, uma voz falou suave no meu coração. Quem se alegra no pouco, com o suficiente para o pão de queijo, pode receber o muito para pagar suas contas. E todas as minhas contas foram pagas a partir daquela oferta. Teve mais um tempo de provação, mas nunca faltou. Você acha que eu estou falando de dinheiro? Você acha que eu estou falando de pão de queijo? Eu estou falando que Deus vê as nossas vidas. Nada para Ele é pequeno na nossa vida. Nem o meu pão de queijo e nem o meu café com leite deixou de ser valioso diante do meu Deus. Porque o meu Deus suprirá, o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em glória cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Nada na sua vida é pequeno, nada na sua vida é sem valor, nada na sua vida é ínfimo ou desconsiderado por Deus, porque Deus te ama e na sua vida tudo é importante. Sabe quando é que eu conheço um bom pai, uma boa mãe? Quando o filho traz alguma coisa bem pequena para ele e ele abaixa e ele pega aquilo e o filho diz, olha papai, e o pai pega, tá bom meu filho, às vezes é uma massinha mal feita. Já viu isso? Já viu o que é ter filho pequeno? Ele vem, olha pai o que eu fiz, você pega aquilo, oh, que lindo, isso aqui mesmo isso filho. Eu sei que eu sou um bom pai, eu sei quando eu valorizo o que é pequeno na vida dos meus pequeninos, e eu sei que o meu pai cuida das minhas causas, e ele está agindo a meu favor. Eu só preguei até agora para te lembrar de algumas coisas. Você precisa corrigir a identidade de toda a situação que você está vivendo.
Você não é uma coitadinha de uma viúva sem ninguém por você. Você é um filho e uma filha amada de Deus. O Deus que se assenta no trono não é um ser insensível e distante. Ele é o seu Pai que te ama. E essa causa que para você parece que ninguém se importa, é uma causa valiosa. Porque Deus considera tudo na sua vida preciosa. Até o meu pão de queijo foi valorizado. Até o meu pão de queijo foi enviado. Deus nos dá essas coisas. Deus nos dá esses mimos. Tudo na nossa vida é importante para Ele. Então eu acabei de pregar. E eu quero orar. Porque essa parábola é sobre oração. E eu não posso acabar um tempo como esse sem orar. É orando que a gente experimenta. E eu queria orar com você pela sua causa. E eu queria que você invertesse tudo agora. Então vamos corrigir tudo para a gente terminar. Você pode ler para lá, vamos dar a visão. 1, 2, 3, vamos lá? Agora lá, lê bonito. Pastor Paul, Pastor Léo, ora para o povo ler bonito e entender. Vamos lá? O meu Deus, mas sim. Continua. Quem eu sou? Continua. Sabe por que Jesus contou essa história? Porque se até uma viúva desamparada diante de um juiz iníquo consegue a sua bênção, quanto mais gente que é amada pelo Pai, por um Deus justo, por um Deus amoroso, gente como nós que somos filhos queridos, que temos uma causa com toda a atenção, é claro que nós seremos ouvidos, ainda que pareça que está demorando. Então é nessa perspectiva que eu quero orar com fé. Vamos orar? Queria convidar você a ficar de pé. E nós vamos orar pela sua causa. E nós vamos orar por aquilo que trouxe você nesse lugar. E nós vamos orar para que Deus faça. Irmão, vocês creem em milagres? Deus ainda faz milagres? Qual foi Deus parou de agir a nosso favor? Quantos creem que Deus faz milagres? Eu creio. Vocês creem que Deus pode fazer milagres agora à noite? Você precisa arrepiar para ver um milagre? Você precisa sentir um anjo voando. Eu estou sentindo o farfalhar das asas do anjo, abanando ao meu redor. Para, irmão, não depende do que você sente, porque fé nada tem a ver com sentimento, tem a ver com a certeza que o justo juiz vai julgar a tua causa e vai atender a sua causa, porque você é o filho, a filha amada dele. Lá nos Estados Unidos nós lidamos direto com essas questões de imigração, e uma irmã querida, a Suzy, a casada com Isaías, diácono da igreja, eles chegaram com visto nos Estados Unidos, mas por causa de um erro de advogado, perderam os prazos, ficaram sem documento e ganharam uma corte de deportação. A corte de deportação é o seguinte: você vai diante do juiz e você tem que ir com mala, porque pode acontecer que diante do juiz você já sai fora, já é mandado e vai ser deportado para fora dos Estados Unidos. Ela viveu por anos debaixo de corte de deportação, indo até o juiz, a juíza, e a juíza olhava para ela e dizia: volta daqui a 6 meses, volta daqui a 6 meses, e ela tinha que ir com mala, porque não sabia o que ia acontecer com os filhos, a filha, com o filho. Essa mulher é uma mulher de Deus, a professora das minhas crianças, e a gente ia para uma cidade ao norte de Massachusetts, eu dava carona para ela. Ela já é avó, uma mulher de Deus, e ela ia do meu lado dizendo assim: pastor, eu creio que Deus vai julgar a minha causa. Eu creio que eu não estou nas mãos do judiciário. Eu creio que eu estou nas mãos do justo juiz. Eu creio que Deus vai fazer justiça. Nós não erramos, foi o advogado que errou. Eu quero ficar nesse país. Meus filhos estão aqui, meus netos estão aqui. Senhor, vai fazer algo. O pai do meu marido está doente. Meu marido precisa ver o pai no Brasil antes que ele morra. Deus vai fazer algo. Gente, tinha dia que eu dizia assim: Suzy, de onde é que vem tanta fé? Porque eu não conseguia crer como ela, mas ela estava cheia de fé. Irmãos, um dia veio, e daqui a pouco ela começou a dizer: eu acho que está vindo algo. E chegou o green card na casa dela. E a corte de deportação foi resolvida. E o que aos olhos dos homens não tinha jeito, deu a ela a condição dela e do marido daqui a pouco irem no Brasil. O Isaías beijou o papai, logo depois o papai dele morreu, mas Deus deu tudo que ele pediu. Porque quem cuidava da causa dela não era a juíza, era o justo juiz. Vamos orar? Vamos falar com o juiz de toda a terra. Vamos colocar a sua causa é importante? Sabe quem considera a sua causa importante?
Ele. E eu quero que você ore comigo, porque Ele vai cuidar da sua causa. Vamos orar? Queria que você fechasse os olhos. Alguém no teclado me ajuda, por favor. Fala da sua causa com Deus, antes de eu orar por você. Eu não quero que você fique emocionado, eu só quero que você ore. E você fale com Deus agora. É você e Deus, Ele está olhando para você. Senhor, está aqui a minha causa. É esse filho, Senhor, está aqui essa causa, é esse casamento, está aqui essa causa, essa questão da justiça, está aqui essa causa, esse trabalho, essa saúde. Senhor, minha causa é essa. Por essa causa eu me coloco diante do Senhor. Me ouve, Senhor. Atende, Senhor. Olha para mim, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Ana chorava, mas a boca só mexia, não se ouvia som da sua voz, ao ponto do sacerdote Eli pensar que ela era uma mulher bêbada. E o sacerdote chega para ela e diz: mulher, abandona essa bebida. E ela disse: não, meu Senhor, não me tenhas por uma mulher filha de Belial, não me tenhas por uma mulher louca que bebe. Eu sou uma mulher de espírito amargurado, que coloca minha causa diante do meu Deus. Eu quero um filho e eu não tenho um filho. Então Eli olha para ela e diz: vai em paz, que o Deus de Israel atenda a tua causa e ouça a tua oração. Essa é a palavra que eu quero dar para você. Aflige o seu coração diante do Senhor, derrame a sua alma diante do Senhor, chore diante de Deus. Aqui é o lugar de chorar, na presença dele. Fala: Senhor, eu não vejo como isso pode ser resolvido, eu não vejo como isso pode ser consertado, mas eu creio no Deus que é o justo juiz e que vai cuidar da minha causa. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Nós cremos no Deus que atende a nossa causa, que atende a nossa petição, que não olha para os nossos pedidos como algo sem importância, sem valor. O Senhor não é insensível à nossa dor, muito pelo contrário. A Tua palavra em Hebreus, que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Tu és o Deus que atende, que conhece a nossa dor, que conhece o nosso sofrimento, que sabe das nossas lutas. Nós Te apresentamos as nossas causas, Pai. São tantas. Aos olhos dos nossos amigos parecem pequenas, aos olhos dos nossos conhecidos nossas causas parecem sem valor, mas o Senhor cuida e se interessa por tudo que diz respeito à nossa vida. Ó justo juiz, o Teu filho disse que acaso não fará Tu, o juiz de toda a terra, não fará justiça? Senhor, atende a nossa causa, atende a nossa petição, porque Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai, e do Senhor vem a resposta para tudo que nós precisamos. Te agradecemos, Senhor, porque nós somos os Teus filhos, e o Senhor nos atende, e em tudo que nós Te pedimos, o Senhor vai fazer a Sua vontade, boa, perfeita e agradável. E hoje nós cremos que as nossas causas são atendidas, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, aumenta a fé dos meus irmãos, que com a identidade resolvida eles possam ir embora desse ambiente sabendo que o justo juiz, o Pai amoroso, está atendendo a causa de seus filhos amados, que não são viúvas desprezadas, mas filhos, e que essa causa é valiosa aos Teus olhos. Amém. Faz isso na nossa vida, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Deus já tomou providências. Presta atenção, não é que Ele vai tomar. Está errado pensar que Ele vai tomar. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus é soberano. Uma das coisas que eu amo na nossa teologia calvinista é quando a gente fala dos decretos eternos de Deus. Ele decretou, Ele determinou. A vontade soberana de Deus vai acontecer na sua vida. Você está pensando em pedir e Ele já agiu. Então, quando eu digo que Deus já tomou providências, é o que eu quero dizer. Você não pensa que Deus ouviu a sua oração, Deus pensou: eu vou fazer alguma coisa por ele agora. Não. Antes de você orar, Ele já havia decidido o que Ele iria fazer. E Deus já tomou providência. Fala para a pessoa: Deus já tomou providência. Amém? Quem é o nosso Pai? Ele é o justo. E você é a viúva, coitadinha. Quem é você? Seu amado do Pai. E a nossa causa? Está desprezada, esquecida? Está de lado? A nossa causa está no alto das prioridades de Deus. Descanse, vá em paz. Deus já tomou providências. Pastor Paul, Deus abençoe vocês.
Ele é o nosso Deus, Ele está aqui nesse lugar. Ele é Deus de milagres.